resposta em momentos de crise. Vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Portanto, o capítulo 20 vai ser o nosso livro de meditação nesta manhã. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos muitas graças pelo teu grande amor. Louvamos o teu santo e bendito nome, porque sabemos que o Senhor é bom. As tuas misericórdias se renovam cada manhã e a tua benignidade dura para todo sempre. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela nossa salvação, que custou a morte de Jesus Cristo. E a sua ressurreição nos trouxe vida e vida com abundância. Muito obrigado por este privilégio que o Senhor nos dá, de meditarmos na tua palavra, porque a tua palavra é vida, a tua palavra tem poder para nos levar ao céu. Muito obrigado, fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu acredito aí onde você está, já está com a sua Bíblia aberta no livro de 2 de Crônicas, capítulo 20. Então, vamos meditar na palavra do Senhor. Versículo 1 diz assim: E sucedeu depois disto, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, em algumas versões, vem outros das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Portanto, aqui nós vemos uma aliança de 3 exércitos: o exército dos Moabitas, o exército dos Amonitas e o exército das montanhas de Seir, que se uniram. Portanto, é uma aliança porque se uniram para combater o exército de Judá. Josafá recebe esta notícia, portanto, um tanto quanto inesperada. Mas nós aqui, meus queridos irmãos, meu querido amigo, podemos ver que, portanto, esta situação nos pode pôr a pensar que os problemas podem aparecer de forma inesperada. As dificuldades podem invadir as nossas vidas de forma inesperada. Quando falamos de problemas, estamos a falar de qualquer crise, seja ela crise de relacionamento, crise no casamento, crise financeira, crise nos nossos relacionamentos interpessoais, portanto, crise também do isolamento social que nós estamos a viver hoje. Portanto, como bem sabem, nós somos seres, para além de sermos seres espirituais, para além de sermos seres morais, também somos seres sociais. Nós fomos criados para viver em sociedade, em comunhão, em relacionamentos sociais. Mas neste momento estamos atravessando esta crise do isolamento social, com impactos sobre a nossa saúde emocional e com impactos sobre a nossa saúde mental. Portanto, como estamos a ver, esta crise é um problema também que, portanto, precisa ser debelado. Versículo 3. Então Josafá temeu. Josafá teve medo. Qualquer um de nós pode estar propenso ao medo diante de uma situação desesperadora. Mas podemos ver que Josafá não se prostrou diante do medo. O que ele fez? A Bíblia diz que, leia comigo aí, portanto, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ele tomou uma boa atitude. Louvado seja
o nome do Senhor. Ele tomou esta atitude de buscar ao Senhor. Portanto, quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos buscando o antídoto para vencer o medo. Nós estamos buscando o antídoto para vencer as crises que podem se abater sobre as nossas vidas. Quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos dizendo que Deus é poderoso para nos ajudar em quaisquer circunstâncias. Porque Ele mesmo diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esta é a promessa que vem da parte de Deus. Diz: quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, os rios não te submergirão. Portanto, é Deus quem está a fazer esta promessa a cada um de nós. Diz que quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Estas são promessas de Deus para cada um de nós, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que está também me escutando nesta manhã. Portanto, como estava a dizer, Josafá tomou uma boa atitude, não ficou murmurando por causa dos problemas. A murmuração é falta de fé, a murmuração é pecado, a murmuração significa que nós não confiamos em Deus. Por isso, qualquer um de nós, quando estiver passando por alguma situação desesperadora, precisa fazer aquilo que fez Josafá, buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, buscar ao Senhor significa fé. Crer que Deus é poderoso para resolver os nossos problemas. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus primeiro precisam saber que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, é muito importante isso. Portanto, nós precisamos, em momentos de tribulação, em momentos desafiadores, buscarmos a Deus. E diz, não somente buscou a Deus, mas apregoou um jejum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que existem certas castas de demônios que não saem senão com oração e jejum. Portanto, ele apregoa este jejum em todo o Judá. Foi uma solução sábia. Outras pessoas, quando estão com problemas, buscam solução em caminhos não corretos. Alguns buscam solução no tabaco, outros buscam solução no álcool e outras drogas. Outros buscam a solução em caminhos que não agradam, outros caminhos que não agradam a Deus, como a prostituição, o curanderismo e coisas semelhantes a essas. Mas nós queremos aconselhar a ti, meu amigo que nos escuta, que a solução se encontra em Deus. Hoje falei do tabaco, tabaco, hoje é 31 de maio, comemora-se o Dia Mundial Sem Tabaco. Esta data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para, portanto, chamar a atenção a todo mundo que o tabaco faz mal. O tabaco é uma substância psicoativa que traz alteração mental e de comportamento. Portanto, ela traz muitos malefícios, não somente malefícios físicos, mas também malefícios mentais, emocionais e sociais. Louvado seja o Senhor, porque os crentes, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram e entregaram as suas vidas a Jesus Cristo e obedecem à palavra de Deus, estão conscientes que, portanto, qualquer que seja a substância psicoativa, não deve ser consumida. Então, vamos continuar, meus queridos irmãos.
Portanto, como estamos a ver aqui, portanto, este homem portanto, buscou a solução em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isto precisa ser seguido por qualquer um de nós. Né? Porque o próprio Jesus um dia disse que: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio está em Cristo Jesus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem compromisso com Deus, quando está numa situação de crise, busca a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também eu quero dizer que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou aquele que teme ao Senhor, quando está na bonança, quando está em paz, busca ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando estamos na bonança, quando estamos em paz, quando não estamos atravessando nenhuma crise, precisamos buscar ao Senhor para buscarmos fortalecimento da parte de Deus, para buscarmos segurança da parte de Deus, para buscarmos forças da parte de Deus, para que quando chegar o dia mau, nós possamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quando você for a ler este mesmo segundo livro de Crônicas, capítulo 17, você vai ver, portanto, um exemplo a ser seguido por todos nós do que fez o profeta, portanto, o rei Josafá. Diz que durante este período de paz, ele o que fez? Ele se fortificou, ele edificou fortalezas, ele promoveu o ensino da palavra de Deus, ele quebrou altares de adoração a deuses estranhos, ele, portanto, trabalhou para fortalecer a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é o que cada um de nós deve fazer. Enquanto os problemas não surgirem, enquanto as dificuldades não surgirem, nós precisamos continuar a buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que o varão prudente é aquele que, quando está em paz, quando os problemas não surgem, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Ele constrói a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Então, o varão prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Coloca em prática a palavra de Deus. Busca o Senhor. Jejua. Obedece os mandamentos do Senhor. Vive no temor do Senhor. Este é um varão prudente. Diz que quando chegar a crise, quando cair a chuva maligna sobre a sua vida, quando assoprarem ventos contrários, quando correrem rios contra a sua vida, ele vai continuar firme, porque edificou a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz que aquele que é insensato, aquele que não pensa bem, é aquele que ouve, mas não pratica. Então, quando chega o dia da adversidade, a sua casa cai, porque ela não foi construída sobre a rocha verdadeira, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela foi construída, a sua casa foi construída sobre a areia. Isto nos chama a atenção o seguinte: é que se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, se as nossas vidas não estiverem edificadas sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da adversidade, vamos murmurar. No dia da adversidade, vamos voltar para trás. É isto que acontece com alguns crentes que não se entregam na totalidade a Deus.
Quando chega o dia da crise, geralmente estas pessoas abandonam a igreja. Quando chega o tempo da crise, elas se zangam com Deus. Quando chega o tempo da crise, estas pessoas voltam para os seus antigos deuses. Infelizmente, acontecem situações destas. Mas tudo isso é porque as pessoas não colocaram os seus fundamentos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o rei Josafá, vamos ler o versículo 6, quando o rei Josafá, portanto, se propôs a orar, a buscar o Senhor, ele fez uma oração interessante aqui, uma oração que nos ensina muito. Versículo 6 diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o rei Josafá está reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Está reconhecendo que o nosso Deus é um Deus do impossível. Está reconhecendo que Deus domina sobre todas as nações. Deus domina sobre todos os reinos, sobre todas as pessoas. Tem domínio nos céus, tem domínio na terra, tem domínio debaixo da terra. Deus domina sobre quaisquer circunstâncias. Não há problema maior que o nosso Deus. Josafá está dizendo isto neste versículo 6. Está dizendo que ninguém lhe pode resistir. Não há ninguém que pode vencer a Deus. Não há problema maior que Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta deve ser a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 diz: porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não há desde para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Aqui o que Deus está dizendo? Deus, portanto, está dizendo para nós que nós somos descendência de Abraão. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Todos nós, aqueles que um dia entregaram as suas vidas para Jesus, aqueles que um dia decidiram entregar o seu coração para Jesus, tornaram-se novas criaturas, as coisas velhas estão passadas, tudo se fez novo. Por isso, você que está aí me ouvindo, se ainda não entregou a sua vida para Jesus, esta é a oportunidade. Escute com atenção esta mensagem e no fim vamos lhe dar uma oportunidade para você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9: se algum mal nos sobrevier, aleluia, ele sabe, ele está dizendo aqui, ele está dizendo que apesar de sermos filhos do Deus Altíssimo, apesar de termos Deus conosco, podemos passar por uma crise. Então diz que, mas esta crise obviamente não vai nos colocar perplexos. Por quê? Veja, preste atenção, leia comigo. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quaisquer que sejam as situações difíceis, desesperadoras, preocupantes, qualquer que seja a barreira que o inimigo queira colocar à nossa frente, nós sabemos que temos, portanto, o socorro que vem lá do alto, o socorro que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos nos apresentar a Deus. Temos portanto, nós servos de Deus Altíssimo, temos um grande privilégio de termos este contato com Deus, né? De podermos buscar ao Senhor em qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás
e livrarás. Aleluia! O nosso Deus não está com os seus ouvidos agravados para não nos ouvir, né? Não está com a sua mão encolhida para não abençoar. Por isso nós estamos confiantes que Ele tem poder para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor em quaisquer situações de crise. Louvado seja o nome de Jesus. Passamos para o versículo 12. Estamos aqui a ver a oração do rei Josafá, que é um modelo de oração que nós temos que seguir. Nosso Deus, porventura não os julgarás, porque nós não há força perante esta grande multidão, ou este grande exército, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o rei Josafá está mostrando a sua humildade, está mostrando que ele por si mesmo nada pode fazer, está quebrando a autoconfiança, está quebrando o espírito de altivez, o espírito do orgulho de pensar que nós por nós mesmos podemos fazer alguma coisa, né? Aqui ele está mostrando que, portanto, o nosso socorro vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esta é a oração que qualquer um de nós, portanto, deve, obviamente, fazer para sairmos vitoriosos na presença de Deus. Portanto, versículo 14. Vamos passar para o versículo 14. Depois daquela oração humilde, depois, portanto, de ele buscar ao Senhor, juntamente, obviamente, com o povo, os moradores de Jerusalém, o povo de Judá, todos eles buscaram ao Senhor. A Bíblia diz que, veja comigo no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jesiel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Louvado seja o nome do Senhor. É um profeta de Deus. E vamos ver a resposta que Deus trouxe para os seus filhos que estavam, portanto, perplexos por causa da situação que estavam passando. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é Deus que luta as nossas lutas, Deus que peleja as nossas pelejas, é Deus que vai à frente de nós para desbaratar o inimigo, é Deus que vai à frente de nós para destruir tudo o que se levanta contra os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós nos alegramos, nós glorificamos continuamente ao nosso Deus. Vejam só aí. Portanto, vamos passar a ler o versículo 18, acessado para o versículo 18, ele diz assim: então Josafá se prostrou com o seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Uma boa atitude esta, não é? Buscaram o Senhor trouxe uma revelação, não é? Eles não sabiam o que fazer, mas porque eles buscaram o Senhor, confiaram no Senhor, o Senhor levantou entre os seus irmãos um profeta para trazer o recado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trouxe este recado para que o povo, portanto, não se preocupasse, porque, obviamente, Deus estava tomando conta da situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vemos todo o povo adorou ao Senhor. Isto é uma das características de um verdadeiro adorador, que não depende das circunstâncias. As pessoas adoram tanto na paz
como na alegria, como no sofrimento, na doença, passando por fome. Ele, o verdadeiro adorador, curva sua cabeça, prostra-se diante de Deus para buscar a direção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é exemplo a ser seguido, né? Adorar ao Senhor em quaisquer circunstâncias. Versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, os levitas, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que está me vendo nesta manhã, os levitas eram, portanto, homens de Deus separados para cuidar do santuário e também de cuidar do culto ao Senhor. E todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é designado levita do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós fomos chamados também para cuidar do santuário de Deus. Este nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não é? O corpo que nós temos não nos pertence. A palavra de Deus iluminou a nossa mente para compreendermos estas verdades. Que este corpo não nos pertence. E a Bíblia diz que quem destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Como é que nós destruímos o templo de Deus? Entregamos a prostituição, a adoração de deuses falsos, entregando-se ao álcool, ao tabaco e outras drogas. Isto aí, estamos fazendo coisa errada, destruindo o templo de Deus. Mas como bons levitas, nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, de cuidar do templo de Deus, cuidar do culto. Nós temos que ter compromisso de ter culto ao Senhor, independentemente do lugar em que nós nos encontramos. O verdadeiro adorador não depende de um lugar específico. Jesus dizia que estes são os dias, né, os dias que, portanto, dias viriam, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Não dependeriam nem do Monte Gerizim, nem, obviamente, de Jerusalém, mas em qualquer lugar onde estiverem, podem adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, meus queridos irmãos. Diz que no versículo, vamos ler o versículo 20, diz que e pela manhã cedo se levantaram. Aleluia! Esta é a característica do verdadeiro adorador, se levantar, estar em prontidão combativa na presença do Deus Altíssimo, e saíram ao deserto de Tecoa. Vocês vejam só, foram ao deserto. Deserto, meus queridos irmãos, fala de um lugar, fala-nos de um lugar difícil. Nós hoje estamos vivendo o deserto desta vida, não é? Mas temos que saber que, mesmo ultrapassando pelo deserto, Deus nunca nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel, quando saiu do Egito, atravessou um deserto. A Bíblia diz que de noite Deus mandava uma tocha de fogo, uma coluna de fogo do Senhor. Vamos ler, continuar a ler o versículo 20. Diz, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, nosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Estamos a ver o rei dando um encorajamento às pessoas. Não é? Esse encorajamento é fundamental. É preciso crer no Senhor e também crer nos profetas do Senhor. Crer naqueles que são levantados para transmitir mensagem vinda de Deus. Quando as pessoas falam da palavra de Deus, não falam de si mesmas, falam daquilo que vem lá do alto. E a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é o caminho que nos pode levar ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. É o caminho que nos leva ao céu. Nós precisamos
de prestar atenção ao que os profetas de Deus falam, aquilo que os servos de Deus falam, aquilo que as pessoas que são levantadas por Deus transmitem ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Vejam aqui uma coisa interessante, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu amigo aí. Veja uma coisa interessante neste versículo 21 que acabamos de ler. Diz que os levitas é que foram à frente e o exército armado ficou atrás dos levitas. Louvado seja o nome do Senhor. Isto mostra claramente que Deus é que estava a pelejar a peleja do povo. O exército armado ficou atrás e os cantores, os levitas, os adoradores foram para a frente. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós sabemos que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós não vencemos as nossas batalhas através das armas carnais, mas nós usamos as armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22, vamos terminar já. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vejam só. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que quando começaram a louvar, né, o louvor, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Vamos louvar a Deus independentemente das circunstâncias. Vejam só, quando eles começaram a louvar, quando começaram a cantar e dar louvores a Deus, quando começaram a dizer: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade para... Deus desbaratou os seus inimigos. Vejam o que aconteceu. Prestem atenção. Né? O que aconteceu? No versículo, portanto, aqui diz que porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra a montanha de Seir. Veja só. Aqueles que vinham contra o povo de Judá, o que aconteceu a eles? Os filhos, o exército de Moab e o exército dos Amonitas, juntos, destruíram o exército das montanhas de Seir. Morreram todos. Depois daí, a segunda etapa é quando entre eles se destruíram também. Portanto, depois, na segunda fase, os de Moabe e os de Amon lutaram entre eles e morreram, destruíram-se, foram desbaratados. A Bíblia diz que foram desbaratados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, não existe circunstância, que Deus não possa resolver. Qualquer pessoa, qualquer circunstância que vier contra ti, filho de Deus Altíssimo, serão desbaratados, porque isto é a palavra de Deus. Nós nos sustentamos por aquilo que diz a palavra de Deus. Então, em conclusão, nós queríamos dizer, para você que está atravessando alguma situação difícil, alguma situação desesperadora, você que está triste, anda deprimido, ansioso, você que está experimentando problemas graves no seu casamento, no seu relacionamento familiar, queremos dizer: busque ao Senhor. Ah, mas eu não conheço o Senhor. Não, vamos dar uma oportunidade. Você que ainda não conhece o Senhor, vamos dar uma oportunidade daqui a pouco para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O segundo, a segunda coisa que você precisa fazer é pedir apoio das pessoas que temem ao Senhor. Não é? Josafá fez isso, convocou, o povo, convocou, os moradores de Jerusalém para juntos orarem. Então você também pode fazer isso, pedir, portanto, as pessoas para orarem contigo. Mas atenção,
Você primeiro deve se propor a buscar a Deus. Você primeiro deve se propor a jejuar. Você primeiro deve se propor a se entregar a Deus. Depois aí você pode também, obviamente, convidar aos outros que temem a Deus para poderem te ajudar na tua batalha. Louvado seja o nome do Senhor, e você, obviamente, vai vencer. Terceiro, reconheça que sem Deus nada você pode fazer. Não vale a pena. Reconheça que sem Deus nada. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Né? Deus está dizendo, sem Deus nada podemos fazer. Podemos nos esforçar, mas os nossos esforços vão redundar em fracasso. Por último, saiba que a nossa confiança vem do Senhor. Levo os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Deus abençoe assim, rica e poderosamente. Então, meu querido irmão, eu espero que estas lições